aí você, leitor, meus queridos leitores e leitoras do Portal do Holanda. Olha eu aqui outra vez. E muitíssimo bem acompanhado, tá? Hoje eu estou com a Débora Camerro. A Débora vem a este programa Abre a Boca e Fecha os Olhos fazer com que eu, primeiro, não abra o programa da forma usual, né? Como eu tradicionalmente abro o programa nas sextas-feiras, que é vinhou. Hoje, olha aqui os dedinhos, negativo. Hoje é cervejou, tá? E eu vou dizer uma coisa só para vocês. Eu vou falar para vocês. Prestem bem atenção. Nós vamos falar, logicamente, das cervejas. Uma bebida deliciosa. A loirinha, olha como eu estou tratando essa garrafinha aqui, essa ampolinha de cerveja. Eu estou tratando com todo carinho, porque aqui no Brasil nós chamamos de, né, a loirinha gelada. É ou não é? Não é assim que a gente fala? Vamos degustar uma loira gelada. Aqui elas são todas loirinhas, olha como elas estão aqui, né, aparecendo para vocês. Mas o importante sobre tudo isso aqui, eu vou falar agora, né, só para dar uma dica para vocês do que vai acontecer no meu encontro aqui no Abre a Boca e Fecha os Olhos com a Débora Camerro. É o seguinte, a cerveja, olha o dever de casa que eu fiz. A cerveja, né, do gaulês, através do latim cervisia, é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais, isso aí todo mundo sabe, não é? Principalmente a cevada maltada. Acredita-se, prepare-se agora, acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. Vai dizer que você sabia disso. Olha só, atualmente é a terceira, é a terceira bebida mais popular no mundo inteiro, ok? Daqui até o Japão, 3 vezes, 10 vezes, ida e volta, é a terceira bebida mais popular no mundo. Logo depois, repara só se bebe mais do que a cerveja, a água, todo mundo bebe, a Débora ainda agora, eu e ela estamos bebendo água aqui, tá? A água e o café. Então tá aqui a ordem, água, café e cerveja. Bora ver se ela concorda com o que eu estou falando aqui. Nada disso aqui é combinado. Ela nem sabia que eu ia dizer. Eu estou correndo o risco, aí, Humberto, não é mais a terceira, é a segunda. Bora ver. Porque ela é a sommeliere. Ela é a sommeliere de cervejas. Ela vai já explicar pra gente o que é uma sommeliere e o que faz uma sommeliere. Continuando aqui com a trivia sobre as loirinhas, eu quero dizer para vocês que atualmente os primeiros registros da prática de cervejaria e da fabricação de cerveja tem aproximadamente, lá vai de novo, 6.000 anos. Olha aí, vocês estão ouvindo esse estalinho aqui? Olha, é tempo à beça que o pessoal está tomando. Dizem que os egípcios já tomavam. Muito antes dos egípcios, os sumérios, lá na Mesopotâmia, isso tudo... meu Deus queira que a Débora concorde comigo. Não, bora ver se ela... Né, que ela é especialista. Eu estou aqui só... Né? Muito bem. 6.000 anos e remetem, né, a esses sumérios lá na Mesopotâmia. E foi lá que... Vejam só, que coisa legal. Para terminar, que surgiu a agricultura. Foi lá os sumérios da Mesopotâmia que inventaram esse negócio de agricultura, tá bom? Vamos lá conversar com a Débora, vocês vão adorar as notícias que ela vai trazer pra gente. Mas fica desde o início, desde já, aquele lembrete, né, muito necessário. Se beber as lourinhas, os vinhos, os sucos da Bíblia, né, os destilados, né, as vodkas, os uísques, etc., não dirija e nunca, jamais se exceda tomando as bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas são muito boas para a gente tomar para aumentar o prazer, a alegria, mas para ficar bêbado, para pagar vexame, não é para isso que existem essas bebidas. Então, equilíbrio, comedimento é o nome do jogo, tá?
A gente não pode deixar de falar isso. Débora Camejo, sommelier de cerveja. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Abre a boca e fecha os olhos. Que bom. Obrigada. Tá contente que está aqui para falar Com sobre isso? certeza. Tá. Um assunto que eu gosto muito de falar e que muita gente gosta de ouvir, né? Muito sobre. bem. Muito bem. Conta pra gente o que é uma sommelier de cerveja. Porque tem muita gente aqui em Manaus que não conhece nem mesmo essa palavra, porque isso tudo é novo. Foi a partir de 2000. Quando 2000 que é como nós começamos aqui em Manaus a falar em terroir, Petit Verdot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, sommelier, Grand Chef e essas coisas. Então, o que é um sommelier? O que é uma sommelier, né? Que é a menina, né? O sommelier e o sommelier. O que você faz e como é que se forma uma sommelier? A palavra é sua. Então, vamos lá. A sommelier de cerveja, ela é responsável por muitas coisas envolvendo a bebida, né? Desde a compra até o armazenamento, a escolha do produto, uma dica de harmonização, como beber essa cerveja, qual é o copo indicado, tudo isso são atribuições de um sommelier de cerveja. E apesar da gente estar ouvindo falar isso, que nem tu disse, a partir dos anos 2000, aí que se tornou uma coisa mais comum, essa profissão é muito antiga. Sommelier, antigamente, eram as pessoas que levavam as bebidas, a cerveja ou o vinho, até castelos, até reinos. Então, era o responsável por isso. Pelo abastecimento das comemorações. Exatamente. Só que antigamente também tinha muito envenenamento através de bebidas. Então, o sommelier existia para levar essa bebida em segurança até o rei, até os nobres. Coisa interessante. Chegava lá, provava. Então ele garantia, provava antes de servir. Exatamente. Garantia a qualidade e garantia que não ia estar envenenado. Então é uma profissão muito mais antiga do que a gente imagina. Mas hoje sim que está tendo uma notoriedade maior sobre essa profissão, a gente está tendo mais espaço para trabalhar, as pessoas estão ficando cada vez com o paladar mais exigente, então precisando sim de uma orientação. E como forma a sommelier? Como é que você adquire essa expertise? Então, a gente brinca que além do curso de sommelier de cervejas, a gente precisa de muitas horas copo, né? Então, a gente precisa de muito treino nisso também. Claro, tudo moderado, degustando de fato. Quando a gente faz análise de uma cerveja, a gente não toma a garrafa toda, a gente prova, degusta e vê quais são as características sensoriais que essa cerveja tem a nos oferecer. E você tem que fazer isso com várias cervejas, porque Sim. todas são diferentes? Sim. Quer dizer, nenhuma é igual? Quer dizer, há vários tipos de cerveja? Há muitos estilos de cerveja. A gente fala aí de mais de 100 estilos que existem no mundo. O que a gente mais conhece hoje em dia são cervejas tradicionais do estilo Pilsen. É um tipo de cerveja. Aqui eu trouxe vários estilos para a gente dar uma conversada sobre isso. Tem uma Munich Helles, que nem tu falou antes, nos bastidores lá da Alemanha, Sim. muito tradicional da Alemanha. Uma Weizenbock, que é uma cerveja de trigo com teor alcoólico um pouquinho a mais, um pouquinho superior. Mais elevado. Exatamente. A gente tem uma Summer Ale, que é uma cerveja também aqui de Manaus, que eu trouxe para falar das cervejas da Essa cena cerveja manauara. é fabricada aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Olha só. E também aí tem a gente tem uma Stout. A double chocolate. É uma cerveja mais escura, que tem notas de chocolate, notas de café. Então eu trouxe pra gente falar da versatilidade Débora, dessa quer dizer que bebida. faltam ainda 96 tipos. Falta muito Você mais. só trouxe 4, né? Quer dizer, você tem aí por trás delas mais 96 tipos de cervejas. Até mais. E você falando agora uma palavra que eu adoro. Eu adoro, sabe qual é? Harmonização. Existe harmonização, eu tenho a minha, tá? Eu vou logo te falando, eu tenho a minha harmonização com cerveja. Apesar de não ser um consumidor de cerveja, eu adoro harmonizar uma cervejinha, principalmente quando o sábado à tarde está ensolarado, está bem quente, pede uma cerveja, né? Uma loura gelada. Fala da harmonização com cerveja. Existem diferentes tipos de harmonizações, como no vinho tem aquela história do vinho branco, que harmoniza com aquilo, o vinho tinto com aquilo outro. Como é que é? A gente fala de harmonização de cervejas, que nem eu te falei, é uma bebida, na minha opinião, muito versátil. Gosto de vinho, mas não conheço tanto. Porém, cerveja, eu acredito que tem uma cerveja para cada
prato, elas têm funções nessa harmonização. E além disso, eu acho que tem cerveja para ocasião. Interessante, uma cerveja para cada prato? Tem. Dá um exemplo, por favor, Débora. E o que a gente mais vê por aí, uma harmonização comum do gosto popular, seria um ceviche. Ceviche, com né? uma cerveja Ceviche é peruano, não é? Peruano. Uhum. Com uma cerveja do estilo Witbier, que a gente fala muito dessa harmonização. É clássica em vários livros. Witbier. É. Ela veio aqui, não? Não, não veio. Okay. Não Como é que ela é? Qual é a aparência dela e o gosto, Débora? A cerveja Witbier é uma cerveja belga, o estilo é belga. E os belgas são famosos por boas cervejas, não é isso? Fazem boas cervejas? Fazem boas Você cervejas, concorda? Concordo profundamente. E ela é uma cerveja clara, de trigo, e além disso ela tem adição de alguma casca de fruta cítrica. Então pode ser uma laranja, pode adicionada à cerveja, no processo algo produtivo. de cítrico. Isso. Ela é leve, Débora? É leve. É leve. E também semente de coentro. Então todas essas especiarias que aparecem na cerveja, elas acabam complementando o sabor do ceviche. Quer dizer, como é, Débora, a cerveja original? Quer dizer, a cerveja que nós estamos acostumados. Por exemplo, você falou na Pilsen, né? Uhum. A Pilsen, ela tem algum, eu vou chamar aditivo, me perdoa se não for o termo certo. Adjunto. O adjunto. O adjunto que você falou, cítrico, etc. A da Pilsen não existe. Quer dizer, de que ela é composta? Para a gente estabelecer essa diferença. Para ser cerveja, falando até de legislação, tá? Okay. Precisa ter 4 elementos. A água, né? Mais de 90% da cerveja é água, então a gente precisa de uma água de boa qualidade. A gente precisa do malte de cevada, então é um cereal que passa por um processo de malteação para facilitar o processo cervejeiro depois. Então água, malte de cevada, lúpulo. Lúpulo é uma flor que ele vai dar aroma, vai dar sabor e vai dar amargor também para a cerveja. O lúpulo dá aquele amargorzinho que a gente sente na cerveja. Quanto mais lúpulo tem a cerveja, mais amarga ela é. E também a gente precisa do 4º elemento, que é a levedura. É um fermento que a gente adiciona na cerveja, que vai consumir todos os açúcares que tem nessa sopa de malte que a gente faz e transforma isso em álcool. Então, muitas pessoas também me perguntam, quando que a gente adiciona álcool na cerveja? O álcool não é adicionado, ele é gerado por esse processo de fermentação. O mesmo processo no vinho, né? Exatamente. Que ele é gerado também lá no mosto, né? Com o vinho. E me diz uma coisa, qual é o teor alcoólico, quer dizer, a graduação alcoólica maior numa cerveja e menor? Então, a gente tem cervejas a partir de 2,8 de álcool, mas também existem as cervejas sem álcool, né? Olha só, tem cerveja sem álcool. Eu nunca tomei uma cerveja sem álcool, mas... são boas. São boas? São boas. Dá pra enganar. É tipo um refresco? É uma cerveja. É uma cerveja? É uma cerveja sem álcool. Então, ela é muito agradável. Eu tenho que experimentar uma cerveja sem álcool. Eu consigo em Manaus uma cerveja sem álcool? Consegue. A gente tem as marcas mais tradicionais, mas também a gente tem marca alemã. Tem a Erdinger, tem a Paulaner, que a gente encontra em supermercados aqui sem álcool também. No vinho, a minha referência sempre vai ser essa, tá? No vinho, Débora, por exemplo, o vinho do Porto, ele é um vinho que é mais forte, né? É um vinho com uma graduação alcoólica mais alta. Aí eles recomendam a gente harmonizar com as sobremesas, né? Mas aí a gente tem o vinho que vem de 11,5, 12,5, 13, 13,5, agora já está chegando até em 14,5. E de acordo com essa graduação, as pessoas dizem, harmoniza com isso, harmoniza com aquilo. A cerveja é igual? De acordo com a graduação alcoólica, você muda a harmonização? Muda porque o álcool tem um papel fundamental na harmonização. Quando, por exemplo, a gente está comendo alguma sobremesa, que nem tu comentou, ou alguma comida salgada mais gordurosa, a gente indica uma cerveja com teor alcoólico mais elevado para que o álcool corte a untuosidade que fica na boca. Então, ele tem um papel importante nisso também. Claro, outras características da cerveja também, mas o álcool pode entrar nisso, cortar essa gordura que fica no nosso paladar. Então, a gente tem cervejas aí também de 12, 13, 14% de álcool. A gente encontra cervejas com esse... 14%? Interessante. Interessante. E aí você o quê? Você harmoniza também com sobremesa? Depende aí do todo, né? Porque tem cervejas, por exemplo, essa Stout que eu trouxe, que a outra. Essa aqui. Isso. Ela é uma cerveja que tem toque de chocolate, tem toque de café. Quer dizer, isso aqui já tem, isso aqui já foi
adjuntos que você falou. Isso. Já tem outros sabores adjuntos aqui. Isso. Aqui pode ter a adição de chocolate no processo de fabricação Essa dela. é 5,2, olha só. Né, o volume dela. Isso. E você recomenda a Stout? Com que eu vou harmonizar uma cerveja Stout? Olha, uma harmonização... Ela é preta? É preta. É tem preta, fruta. né? É a famosa cerveja preta. Ela é muito famosa para a gente consumir comendo um brownie com sorvete de baunilha. Então você já está casa na bem. sobremesa com essa aí, não é? Essa sim. Com essa cerveja. Sim, exatamente. E essa aqui, Débora? Essa é a Summer Ale. Ah, é a Isso. minha, vou logo confessar, é a minha favorita. É? Né? Aquela American Pale Ale, aquela ali é imbatível. Ainda mais, bora ver se você concorda, com sanduíche. Se você me der um sanduíche e uma ale, e sabe o que é interessante, antes de você comentar essa ale, até fazer um alerta aos donos de restaurantes em Manaus. Com certeza. É um alerta que você vai fazer. Com certeza. Eu tenho certeza. Eu já pedi essa cerveja ale em muitos lugares e os atendentes, né, muito gentis, eles dizem... Desconhecem, né? Eles desconhecem totalmente a ale. Desconhecem. E tem por aí, ela está espalhada por aí. Tá, tem muito. Né? Então vamos falar da ale e vai ver, tem algum dono de restaurante vendo a gente agora que vai passar esse conhecimento. Eu gostaria muito que você dissesse para mim, ainda mais que é a minha favorita, tá? A ale. Como se deve beber a ale, que ela já é mais um pouco mais, né? Mais fortinha aí. E como a gente harmoniza ela? O que você recomenda, além desse sanduíche que eu gosto tanto de harmonizar? Antes disso, só fazendo um parênteses, eu tenho uma escola de cerveja aqui em Manaus. Tem uma escola de cerveja em Manaus? Tem. Olha. E lá a gente forma sommeliers. A gente formou a primeira turma, tá finalizando a segunda já. Então tem um monte de sommelier no mercado. Olha que novidade procurando linda. restaurantes para atuar, hotéis, bares. E é uma oportunidade para a cena cervejeira manauara começar a se desenvolver cada vez mais. Débora, Então, gente você qualificada acaba de a gente revelar, tem. olha a tua revelação, não é importante. A gente ouve falar agora, está em moda, né? Existe até uma moda agora do sommelier, mas ligado à harmonização de vinhos com refeições. Sim. Mas você está dizendo que existem sommeliers e sommelieres disponíveis em Manaus para Sim. atuar nos restaurantes? Exatamente. A gente formou a primeira turma, está finalizando a segunda. E em abril começa a terceira turma de sommelier. Então a gente está formando aí um povo bem capacitado, apaixonado por cerveja, que consegue... com certeza ajudar qualquer estabelecimento que envolve a gastronomia. E vocês também, como sommeliers e sommeliers, vocês podem não só trabalhar para o estabelecimento, Débora, mas também treinar o pessoal. Com certeza. Quer dizer, o restaurante pode contratar vocês para treinar a equipe de atendentes? O que um sommelier pode fazer? Ele dá consultoria, né? Ele pode passar um tempo no restaurante, identificar a demanda que o restaurante tem, pode treinar a equipe, pode estar lá no serviço direto também e explicando até para o público geral, né, o que é uma harmonização. Porque a gente escuta muito falar sobre harmonização de vinhos, né? Cerveja não. E cerveja Você tem toda a razão. é muito versátil. Na minha opinião, desculpa os amantes do vinho, mas eu acho muito mais versátil a bebida cerveja, porque a gente tem uma clara, leve, a gente tem uma escura, forte. O vinho também tem. Mas a gente tem aqui toque de laranja, toque de chocolate, toques animalescos. Existem esses toques também em cerveja. Toque animalesco, Exatamente. gostei. Explica o que é o toque animalesco. São geralmente encontrados em cervejas belgas, também tem outras escolas cervejeiras, mas são sabores, aromas que remetem a couro. Então é muito peculiar isso. Falando, às vezes não parece tão atrativo, mas é uma delícia. Então, só mas a gente provando sente pra esses saber. aromas também no vinho, né? De Sim. café, de torrado, madeira, né? Exatamente. couro. A gente sente isso nos vinhos. E essa turma que está aí disponível, ela pode, então, ser contratada para atuar como prestar assessorias nos restaurantes. certeza. Porque, convenhamos, Débora, a cerveja ainda é, e está aqui, eu falei na abertura do programa, muito mais consumida do que o vinho. Aí ninguém discute isso, Sim, né? sim, exatamente. Eu acho que hoje o vinho envolve um glamour a mais do que tem a cerveja. Verdade. Tá? Então a gente faz alguns eventos também de harmonização com o pessoal do curso para eles sentirem na prática o que é um evento de harmonização.
E quando convidam as pessoas leigas, vou fazer uma harmonização de tal prato com cerveja, o pessoal já olha meio estranho. Então, o pessoal não tá acostumado com esse termo harmonizar cerveja. É verdade, você tem razão. Quando eu fiz uma harmonização lá na escola de cervejas com queijos. E o que todo mundo escuta? Queijo e vinho. E com a cerveja também fica Todo mundo escuta queijo e vinhos. Fica maravilhoso. Mas uma cervejinha com uma tábua de queijos vai muito bem, não vai, Débora? Vai muito bem. Quais são... Que tem tantos tipos de queijos também, né? Qual é o queijo que você recomenda de forma mais popular, mais prática, para harmonizar com as cervejas? Ainda nós não falamos dessas aqui. Nós só falamos dessas, né? Paramos aqui. Mas vamos lá. O que queijo agora você, para os nossos leitores e leitoras, que eu sei que a maioria adora cerveja, me diz uma coisa. O que você recomenda? Qual é o queijo? Olha, falando da Witbier de novo, que é aquela cerveja de trigo belga com toques de laranja, semente de coentro, ela harmoniza, casa super bem com uma mussarela de búfala, por exemplo. O queijo de búfala, né? Aquele branquinho. Isso, leve também. Aí uma cerveja leve com um queijo leve também, e ambos se complementam na questão de sabor. Eu gosto de ensopar no azeite português. Você recomenda isso também com a cerveja? Recomendo também. Você pegar o azeite de oliva, a cerveja e o queijo, esse trio vai bem? Vai bem, casa, Débora? com certeza. Ainda falando da Witbier, é uma cerveja que tem bastante carbonatação, ela tem bastante gás. Então, esse elemento também ajuda a limpar o paladar. Então, se a gente vai molhar o queijo no azeite, né, de oliva, vai ficar com uma sensação de mais gordura na boca. E essa carbonatação também vem e limpa o nosso paladar para a próxima experiência. Que legal. E, Débora, vamos supor uma coisa. Eu começo... Bora logo falar nessas duas, que eu quero fazer essa pergunta. Bora, me fala dessas duas aqui. Então, eu trouxe essa aqui de Munique, uma Paulaner. Esta é alemã. Isso. Ok. É uma Munique Helles. É um estilo... Munique Helles é um estilo de cerveja que é próximo à Pilsen tradicional que a gente conhece. Então, aqui só vai ter os 4 elementos que a gente falou. Água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Uma cerveja clássica, leve, clara, bem refrescante. Então, muito próxima à Pilsen que a gente está mais acostumado a beber. Então, uma cerveja mais leve, que harmoniza com o nosso calor. Todas essas cervejas que você está mostrando aqui estão disponíveis em Manaus. Quer dizer, as pessoas conseguem, encontram por aí ou não é fácil? Encontram sim. Porque o vinho tem aquela coisa também do vinho, né? Tem muitos vinhos que você mostra aqui, mas é só pela internet, né? Ainda não chegou aqui. Mas a cerveja é mais fácil? Essa aqui eu comprei pela internet também. Também, tá? né? O restante eu comprei todas em Manaus. Essa é uma de Munique, né? Essa aqui. Aham. Então, outra dica para pessoas, donos de supermercado aí, investir nisso. A gente está com um público aí carente de cerveja, né? Porque a gente não encontra uma grande de variedade. Diferentes tipos, você quer dizer. O pessoal está consumindo aquele lá, né? O feijão com arroz, aquilo ali. Exatamente, o trivial, e não está aderindo, vamos dizer assim, essa moda que não é passageira de cerveja artesanal. Não é, de forma alguma. Basta dizer que há 6 mil anos essa moda está por aí, né? Há 6 mil anos, não é brincadeira. Exatamente. Então a gente tem muita cerveja muito boa falando de Manaus, falando de Brasil também, e que não chega aqui. Dificilmente a gente encontra para comprar em Manaus. A gente tem lojas especializadas. Olha aí, recado para os empresários, hein? Para os empresários. Essa aqui. Essa aqui é uma cerveja mais tradicional que a gente consegue encontrar aqui em Manaus. É da Eisenbach. É a Weizenbock. O que é isso? Ela é brasileira? Brasileira. É brasileira. É de Blumenau. Uhum. Ela é uma cerveja de trigo. Toda cerveja Weizen quer dizer que tem trigo na composição dela. E quer dizer também que nem todas têm trigo? Não. Nem todas têm o trigo? Todas têm trigo. Olha só. Essa aqui, por exemplo, não tem trigo. É só malte de cevada. A alemã não tem trigo, Essa né? aqui não. Olha só. E essa aqui é uma cerveja de trigo. Aqui fala, cerveja de trigo, forte, escura, Weizenbock. Você recomenda então, Débora, como nos vinhos, a gente lê o rótulo? Tem mensagens para o consumidor no rótulo da cerveja? Porque é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer também, é ler o rótulo da cerveja.
todo enófilo lê o rótulo. Deixa eu ver aqui a safra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é, né, a uva. Deixa eu ver se isso aqui é uma assemblagem. Deixa eu ver se isso aqui é varietal. Na cerveja, você recomenda também ler o rótulo? Com certeza. Tem muitas informações ocultas, vamos dizer assim, que só quem entende um pouquinho mais de cerveja vai entender o que é o líquido de fato. Por exemplo, licença, se a gente pegar essa Summer Ale da Porto de Lenha, cervejaria aqui de Manaus, e ler o rótulo dela, aqui ela vai me dizer o seguinte: ela tem 19,9 IBU. O que é isso? 9,9 IBU. Eu não sei, francamente, eu não sei. IBU é uma sigla que indica o amargor da cerveja. Então, a gente tem uma escala aí de 0 até 100, 120 IBUs. Então, se a gente encontrar uma Summer Ale com 19,9 IBU, eu sei que ela é um pouquinho amarga. Porém, existem cervejas... Isso aí indica o amargor da cerveja. Exatamente. Quem toma cerveja artesanal já ouviu falar da cerveja IPA. É a India Pale Ale. É um estilo de cerveja que é muito amargo. Delícia. Muito boa. É muito boa. Eu vou logo te falando. A IPA é deliciosa. Então, lá, se a gente lê o rótulo, essa não é uma informação obrigatória em rótulos, mas cada vez mais as cervejarias estão colocando essas informações. Por exemplo, um rótulo de IPA é normal que esteja lá, tem 50, 60 IBUs. Então, a gente sabe que vai ser um líquido amargo, a gente já vai abrir ela esperando. O que acontece muito com cerveja artesanal é o consumidor leigo compra uma cerveja, paga mais caro, né? Paga em torno de 10, 15 até 100 reais uma garrafa. Existem garrafas de 100 reais? Existem. Isso aí já deve ser o Romanée Conti das cervejas, né? Assim, a 100 reais? Tem. E assim, tem cervejas envelhecidas também, como no vinho, que aí cada vez vão ficando mais caras também. Quanto mais velha a cerveja, as pessoas têm mais interesse. Tem isso também, que interessante. Tem também. Que bacana. Por isso que eu digo que é muito versátil. Sim. Muito versátil. Débora, me diz uma coisa. Os enófilos também, eles têm que realmente ter uma preocupação com a temperatura que é servido o suco da Bíblia. Quer dizer, na cerveja, o que a gente ouve, porque eu, de cerveja, eu sou um consumidor por causa do gosto, por causa da harmonização, quer dizer, os meus motivos são muito poucos. Mas os enófilos dizem, bem, ó, o vinho tinto tem que ser nessa temperatura, o vinho branco já é numa temperatura maior. E nas cervejas, há esse controle de temperaturas, porque no vinho, se tiver muito gelado, complica. Se tiver pouco gelado, complica também. Exatamente. A cerveja tem também esse equilíbrio para consumo? Tem. O que a gente vê muito hoje em propagandas, né, de cerveja geral, é beba extremamente gelada. A loura gelada, né, estupidamente, é verdade. O que acontece? Como a temperatura é muito baixa, nossas papilas gustativas, elas ficam afetadas. Então, a gente não consegue sentir todos os sabores que a cerveja tem a oferecer. Então, você perde isso aí, né? Você perde o gosto dos sabores. Exatamente. Então, a gente aconselha, cada estilo também tem, uma Pilsen, uma Munich Helles, é aconselhável tomar entre 2 a 4 graus. Tem cervejas também que no rótulo informa, essa aqui informa também, temperatura ideal de 6 a 8 graus. Tá vendo? Quer dizer, já tem essa informação no rótulo. E as pessoas precisam ler o rótulo da cerveja, não é, Débora? Exatamente. E aqui, por exemplo, também fala de sugestão de harmonização, qual é o copo ideal para tomar esse estilo de cerveja. Olha só, você está tirando a pergunta de mim, hein? Eu ia te perguntar, porque no vinho, às vezes tem pessoas, viu, Débora, que chegam para uma degustação, e isso eu já vi acontecer com frequência, e principalmente as principiantes, né, no consumo de vinho, a pessoa chega e vê tanto copo. Se assusta, né? Diferente ali. E tá lá, você vai fazer uma degustação, aí dali na frente dela aquele monte de copos de diferentes formas e tamanhos. Quer dizer, a cerveja também tem isso por exemplo, a cerveja que a gente está acostumado a degustar é naquele copinho meio grossinho, né, que o camarada tá e toma. Me fala, quais são os diferentes tipos de copos e qual é a influência que o copo tem no consumo da cerveja?
Então, assim como tem muitos estilos de cerveja, tem muitos copos para beber cerveja também. Até aqui fala no copo Weizen, que é o copo tradicional. Isso tá no rótulo tá da cerveja. Rótulo, copo de trigo. Que legal. Aqui também, se eu não me engano, fala, ó, copo indicado é o caldeireta. Tem até a figura do copo Tem. aqui, olha só. Gente, eu nunca, francamente, eu tinha percebido isso na cerveja. Não são todas, né? Olha aqui, Isso não é obrigatório. 19,9% de IBU, que eu não vou esquecer, que é o amargor. Exatamente. Aí tem também o CDR, né? O 8,4 EBC, CDR, que nós não falamos. A É o coloração. trigo. A coloração. Quanto maior esse número, mais escura é a cerveja. Por exemplo, essa aqui também acho que informa. Tem 80 EBCs. Então a gente sabe que essa vai ser muito mais escura do que essa que tem 8? 8,4. 8,4. E essa 80. Uhum. E aqui sobre o copo, Débora, diz caldeireta copo. Quer dizer, olha aí, eu quero... Você tem que chegar lá agora no restaurante e dizer, por favor, eu quero uma Summer Ale produzida em Manaus, olha aqui, uma loira caboca, entendeu? Manauara, mas eu quero um copo caldeireta. Eu quero ver a cara do garçom, hein? Se ele não for treinado pelos alunos lá da escola de cerveja. Qual é a cara que o garçom vai fazer? De assustado ou vai me achar Como é que é? Os louca. passarinhos rodando assim em volta dele. Olha que coisa interessante, porque aqui está recomendando no próprio rótulo da cerveja que a gente deguste esta loirinha aqui. Deguste num copo caldeireta. Quais são os outros copos, então, que aqui já está o caldeireta, que a pessoa deve usar? Porque tem lá o garoto, né? Aquele garotinho. copinho, né? O garoto tem o copo. Tem lá aquele copo grandão. Não tem um enorme que a pessoa coloca toda a cerveja dentro? Que copo é aquele? Copo Weizen, que é aquele o que é tá o copo aqui, Weizen. Falando aqui. Tá aqui ele, olha, Débora. Copo. Esse é o copo Weizen, aquele grandão, né? Exatamente. E tem também o tulipa. Tem o tulipa. O tulipa já é mais comum, né? Quer dizer, muita gente toma cerveja no tulipa. E tem vários outros. A gente tem um cálice também. Você está dando uma aula de... Gratuita, né? Gratuita aqui. Que maravilha de como a gente desfrutar mais e melhor da cerveja que a gente degusta. Exatamente. Olha só, EBC, tem a temperatura, tem tudo aqui. E essa aqui é interessante. Essa aqui, minha gente, é premiada, né? Premiada. Quer dizer, a premiação, como os vinhos também ostentam aqueles selos, as cervejas também, ostentam o selo de premiação. É muito importante. Agora, até em março, a gente tem o Festival Brasileiro de Cerveja, que acontece em Blumenau. E é o maior festival e concurso do Brasil. É diferente do Beer Fest? É diferente. Esse aqui, além de ter uma festa, de ter uma feira de equipamento, software, tecnologias novas, ele ainda tem um concurso. Equipamentos para restaurantes e tudo mais. E tem um concurso que premia as cervejas. Como é que é feito? Eu sei como é que é feito nos vinhos. Me fala como é que eles fazem um concurso para descobrir quais são as cervejas tops. Provando, né? Degustando. Provando, né? Mas o que eles procuram nessa prova? Quando a gente vai fazer uma análise completa de uma cerveja, a gente primeiro identifica o estilo. Por exemplo, essa é uma Weizenbock. Então, eu sei que a aparência dela pode ser turva. Então, se vir uma cerveja turva no meu copo, isso não vai ser um defeito, porque é característica desse estilo. Então, a gente vai comparando as características da cerveja se estão enquadradas no estilo dela também. Aí tem toda a aparência, tem a questão de turbidez, de coloração, de espuma, se tem uma boa formação, se essa espuma permanece no copo ou se ela cai rapidamente. A gente tem toda a análise de aroma, que na minha opinião é uma das mais importantes, porque a gente consegue identificar todos os atributos aromáticos da cerveja e também pode pegar algum defeito de fabricação, de armazenamento, então isso a gente consegue sentir no aroma também. E aí sim, depois a gente toma um gole. Então... Débora, peraí. Olha, no vinho a gente vai lá para ver se ele é amadeirado, para ver qual é o aroma, se é cítrico, se é... Né? A gente procura aqui, né? Tá bom.
você está dizendo que na cerveja a gente pode fazer isso também. E no E vinho... E deve. E deve. E no vinho, por exemplo, a gente pega a rolha e a gente cheira a rolha e a rolha pode ser dá um indicativo de que o vinho está buchonê, quer dizer, que o vinho não está bom, que tem algum aroma esquisito. E você detecta isso também em termos das cervejas? Sim. Se a cerveja, ela pode estar, qual é o termo que se diz? Choca. Choca É também, esse o termo, choca? Também. Que a cerveja, quando não está boa, ela está choca, não é isso? Choque. Geralmente choque quando uma cerveja tá sem carbonatação, tá sem gás. Aí a gente fala que ela tá Que ela está choca. Mas a gente pode identificar muitos outros defeitos Por só exemplo, com olfato. Um que a gente fala muito é o diacetil. Essa cerveja tem diacetil. O que é isso? É um cheiro ou até a gente sente no paladar também de manteiga. Então Manteiga. tem toques, né? Toques de manteiga. Isso em alguns... O que é? Assim, tipo mais um cheiro de remédio? É isso? Um remédio amargo? De manteiga mesmo, de manteiga pipoca. pura. De pipoca. de cinema. Isso não é um bom indicador. Não, isso é um defeito. É um defeito. Porém, existem alguns estilos de cerveja que permitem esse diacetil em leves concentrações. Que já são um pouquinho amanteigados. Então é normal, mas em alguns estilos a gente não quer, então isso se torna um defeito. O que mais? A gente pode sentir... falando de defeito é ruim, né? É ruim, eu sei. Ruim, mas Okay. assim, a gente pode sentir um aroma sulfuroso, pano sujo, tudo isso a gente sente em cervejas defeituosas. E aí... Eu tenho certeza, viu, Débora, que a partir de todas essas informações que você está passando para a gente agora, eu vou ver muita gente nos lugares... Sentindo o aroma da cerveja como fazem os xenófilos. Agora, desvenda aqui um mistério. Para mim é um mistério isso em termos de cerveja. Eu sei que você vai desvendar. Desvenda essa história que eu... Principalmente quando eu vou ao Rio de Janeiro, onde todo lugar que se vai, está todo mundo bebendo cerveja. Eu nunca vi tanta gente bebendo tanta cerveja como no Rio de Janeiro. Me diz uma coisa. Essa história de com espuma ou sem espuma, que eu tô lá, me dá um chopp aí o camarada traz o chopp para mim, né? Aí eu não digo nada, eu tô ali, calor do Rio de Janeiro, só quer se refrescar, aquela né? coisa maravilhosa, pedindo uma cerveja, eu digo, me dá um chopp. Aí o cara traz o chopp, coloca lá, aí quando eu vou provar meu chopp, vem um cara aqui do meu lado e diz, me dá um chopp, mas sem colarinho. Sem colarinho. Não é isso? Aí eu peraí, o que está acontecendo aqui? Por que esse camarada... E eu ouço isso em todo lugar. Demais. Me explica essa história. Por que as pessoas dizem sem colarinho ou com colarinho? Tem alguma diferença nisso, Débora? Então, o jeito correto de tomar a cerveja é com colarinho, né? Por quê? A espuma tá ali por algum motivo. Quando a gente faz a avaliação de uma cerveja, a gente também avalia a espuma dela. Olha que então, ela coisa, é um parâmetro Débora. de avaliação. E a espuma tá ali para segurar também aromas. Se a gente toma uma cerveja sem colarinho, sem espuma nenhuma, o aroma dela, ele volatiliza muito mais rápido. Mas peraí, como é que eu vou... Eu estou pensando que alguém pode estar... Peraí, Débora. Débora, e na hora que eu quero sentir, a partir de agora, as pessoas vão querer sentir os aromas da cerveja. Precisam fazer Se isso. tiver espuma, não sente? A espuma bloqueia isso? As pessoas sentem. A espuma faz com que esse aroma vá saindo devagar. Por exemplo, se vem um chopp sem colarinho nenhum e eu sinto aroma de cara, eu vou sentir alguma coisa. Porém, se eu deixo meu copo lá, vou conversando e tal, e vou tentar sentir de novo, a maioria daquele aroma Mas já o colarinho, foi. ele some naturalmente? Some. Não, ele some. Ele some. E por que as pessoas pedem com colarinho? Você sabe por que isso? Eu sei porque as pessoas pedem sem colarinho. Porque elas acham que tendo 2, 3 dedos de espuma é uma perda de cerveja. Então, E o que é? É isso? não é. Não é. A espuma faz parte, é do líquido. Vinho não tem espuma, né? Não. Então a gente espera um vinho sem espuma. Cerveja, naturalmente, tem espuma. Você quer uma marca maior sobre a cerveja do que você pegar lá a cerveja, Débora, do meu coração, beber e ficar aquela espuminha? Hein? Aí a pessoa lambe aquela... Exato. Quer dizer, quando você diz, eu quero cerveja sem espuma, eu quero... não é sem espuma, sem colarinho. Olha, eu coloco o colarinho aí. Quer dizer,
Na verdade, é o gosto do freguês que a gente está falando É o aqui, gosto é dele, isso. É o gosto dele, mas muitas pessoas pedem 100 porque acham que estão perdendo na quantidade do líquido. Ah, tem 2 dedos de espuma, então significa que eu tenho 2 dedos a menos de cerveja para tomar. É o que o pessoal pensa. Mas na verdade não, a espuma é importante, é da cerveja isso. E quando a gente está numa roda de amigos tomando, é importante observar sempre que os copos das mulheres geralmente ficam sem espuma mais rápido. Porque Ei, por que legal. isso, hein? Porque a gente usa batom. O batom, de certa forma, tem um pouquinho de gordura nele. Então, a gordura é muito prejudicial para a espuma. Quer dizer, a mulher que degusta cerveja com Com batom, elimina as espumas, imediatamente. Os copos dos meninos têm mais espuma do que o copo das meninas. Comece a observar isso. Eu vou observar, mas agora, a partir dessa entrevista contigo, eu vou começar Hoje já. a observar um monte de coisa com toda certeza. Débora, me diz uma coisa, ainda sobre esse consumo de cerveja. Toda vez que eu estou degustando um vinho, os garçons, meus amigos queridos, aplausos para todos os garçons de Manaus. O garçom, Débora, para mim, é a pessoa mais importante no restaurante. Quando eu entro num restaurante, e eu tenho a maior satisfação de adentrar um restaurante e olhar e ver garçons que me tratam com simpatia, que são meus amigos. E eu vou te falar uma coisa sobre isso. Eu só espero que eu não esqueça a pergunta que eu ia fazer. Mas é o seguinte, eu me sinto o cara mais bem tratado no restaurante, principalmente pelo seguinte, minha gente, um pedido que eu vou fazer para vocês. Não chamem o garçom por hey, papá, não façam isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente... Eu não estou querendo ser agressivo nem nada aqui, não. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, eu acho que não tem coisa mais gostosa, mais legal em termos profissionais do que você chegar e dizer para o garçom, como é teu nome? E você dizer, o meu nome é João, e você dizer, João, eu escolhi o seu restaurante porque me falaram que é um grande restaurante, eu estou feliz, muito prazer, eu sou o Humberto, aqui é a Débora que veio... Eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso também, você não acha? Do que chamar o garçom, ei, psst, vem cá, rapaz, está errado isso, não está? E o garçom te trata melhor, não trata? Com Depois certeza. que você estabelece uma interação com ele. Fala sobre isso, Débora. Eu vou também. esquecer a pergunta. Pode ir, segue em frente. Rapidinho, Nós temos uma saída aqui. Eu acho que tem os dois lados disso. Vai da parte do cliente, né? Pedir o nome do garçom, né? Qual é o seu nome? Para chamar ele pelo nome, sim, eu acho importante. Cria um certo laço, né? De educação. E eu acho também que é do outro lado, lugar do restaurante instruir os funcionários a fazerem isso. A gente a tratar bem o cliente, não é? Na escola, a gente tem curso de brigada de bar. O que é isso? Como prestar um bom atendimento. Peraí, na escola de cervejas aqui em Manaus, na qual você é instrutora. Isso. O quê? A gente faz esse tipo de trabalho também. Pega a brigada de bar de um restaurante, de um bar, e traz para dentro da escola e explica como é um bom atendimento e, claro, introduz a cerveja nisso, né? Claro. Como servir direito, cada copo... Que é o que eles mais servem, na verdade, não é, Débora? Exatamente. E o que a gente aconselha é, quando um garçom, um atendente chega na mesa e fala, boa noite, eu sou a Débora, hoje eu vou atender vocês, qualquer coisa vocês me chamam. Sim, então, eu acho que isso. vai das duas partes, terem essa interação melhor. Não é só uma pessoa que está te atendendo agora, não. Tu pode virar cliente desse estabelecimento. Claro. Quando eu trabalhava com atendimento, eu já sabia que tem alguns clientes que iam lá no bar que gostam de cervejas amargas. Então, eu já sabia o que oferecer para eles. Eu sei. Né? Eu tenho garçons aí que quando eu chego, eles já sabem o que eu quero. Vai a mesma coisa? Eu é que tenho que dizer para ele. Não, hoje não. Hoje eu quero. Bacana isso. A gente fala, tá vindo Vamos tratar bem os garçons, não é? Exatamente. Porque, e outra coisa, eu nunca vi alguém tratar bem o garçom e não sair do restaurante ainda mais satisfeito. Eu nunca vi isso, né? Trata bem o garçom e você sai de lá mais satisfeito. Posso ir para a pergunta agora? Vai. Toda vez que eu vou lá degustar um vinho, né? Isso aí é lei, isso é lei. Eu coloco lá o vinho na taça, eu tomo o vinho, aí eu tomo outra taça e eu já vou lá para o meu copo d'água. Eu vou pegar e, quer dizer, a gente degusta o vinho com água, sempre. Né? E os garçons já sabem. O senhor quer água com gás ou sem gás? Aí é outra história. Você recomenda também, ao degustar a cerveja, ainda mais que a gente
Ei, beber cerveja é bom, hein? Vambora, né? Você pode beber mais cerveja do que vinho. Até por causa do teor alcoólico, não é isso, Débora? Depende da cerveja, né? Depende da cerveja. Depende da É cerveja verdade. também. É verdade. Me diz uma coisa, você recomenda também beber a cerveja, degustar a cerveja, mas também uma aguinha? A cerveja desidrata a gente também. A gente precisa da água quando a gente está, por exemplo, fazendo... Se a gente fosse degustar essas 4 agora, Ok. a gente precisa sim de uma taça de água para limpar o paladar. Então a gente vai começar pela cerveja mais leve, fazer toda a análise dela. E sempre assim, né? Da mais leve para Sim. mais forte. Exato, É isso? Exato. Dá uma pausa, toma uma aguinha. Às vezes pode comer um pão também, que o pão dá uma... Pãozinho. Com azeite ou sem azeite? Sem azeite. Sem azeite. Só para neutralizar o paladar. E aí a gente segue para a próxima cerveja. Então a água é muito importante na hora de degustar, e principalmente quando a gente está avaliando, né, uma cerveja. A gente precisa limpar o paladar. Correto, Precisa correto. tá aí. Olha só, que legal. Minha gente, eu estou tão... Deixa eu te dizer um negócio. Tu já ouviste falar... Olha como ela me olha. É a segunda, eu acho que é a terceira vez que eu falo, olha, Débora, eu quero saber. Não precisa me dar esse olhar, não, o que esse cara vai perguntar. Débora, tu já ouviu falar numa cerveja chamada XPTO? Peguei você. Não. Eu digo, eu pego ela. Eu pego a dela. Ela é especialista em cerveja, mas ela não ouviu falar na XPTO. Claro que não, e eu não esperava você dizer que conhecia a XPTO. Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu era garoto, tu não tinha nem nascido, tá? A cerveja feita em Manaus, fabricada em Manaus, era a cerveja XPTO. E eu entrevistei aqui um colecionador de rótulos de vinhos, de garrafas de vinho. Esse colecionador, ele veio aqui, ele tem mais de 100 mil rótulos de garrafas de vinhos, ok? Ele é um garoto maravilhoso, e ele veio aqui e ele disse para mim, Humberto, sabes uma coisa que me falta na coleção? É um rótulo da XPTO, da cerveja XPTO. A XPTO foi uma cerveja, você pode até pesquisar sobre ela, vou procurar. Feita aqui pela família Miranda Correia. Sabe aquele prédio lá na Aparecida, que foi uma cervejaria? Sim. Aquele prédio foi construído pelos alemães, na época Áurea era borracha, e eles fabricavam essa bendita cerveja XPTO. Então é o seguinte, eu fiz essa pergunta para você para dizer que nós temos essa tradição de cerveja de Manaus já desde os primórdios. Aí vem você aqui hoje no programa e me apresenta uma cerveja, olha lá, Porto de Lenha, feita em Manaus, quer dizer, a tradição continua. Eu gostaria de saber o seguinte de você. Essas cervejas artesanais, que agora virou moda, tá todo mundo, né? Eu tenho um músico, não sei se você sabe, eu tenho uma banda de jazz, depois das 6 horas da tarde eu viro um bicho numa banda de jazz. E tem um músico da minha banda, o Roger Vargas, que está fabricando cerveja artesanal. E eu provei, que cervejas maravilhosas. Me diz uma coisa, fala das cervejas artesanais. A Porto de Lenha, você considera uma cerveja artesanal? E qual é a diferença, Débora, de uma artesanal como essa aqui, da cerveja alemã que você trouxe lá você comprou em München, né, que é Munique, da Alemanha. Qual é a diferença? Então, Manaus hoje está começando a movimentar essa cena cervejeira de forma mais efetiva, eu acredito. É mesmo, não? A gente sabe quantas cervejarias tem em Manaus? Ok. Eu juro que eu não sei. Não, a gente tem a Rio Negro, a Batuta, a cervejaria Marri, a gente tem a cervejaria Porto de Lenha. De produção sistemática? A gente tem a Tucambril e a gente tem a Sarapó. Égua das cervejas, eu não sabia disso. Estão nascendo outras. Hoje a gente fala muito em cervejaria cigana, não sei se você conhece esse termo. Não, francamente. O que é isso? São pessoas que fazem uma boa receita de cerveja em casa. O Roger Vargas, então, pode ser uma dessas pessoas. E que quer profissionalizar isso. Quando a gente faz cerveja em casa, a gente não pode vender ela por legislação. Ah, você não pode, não né? Não pode. E eles fazem por diletantismo e presentei os amigos, exatamente. É isso. Que foi o que o Roger fez, ele me presenteou. Exatamente, é um hobby, né? E aí as pessoas começam a fazer boas cervejas, querem profissionalizar isso, querem começar a vender e não tem
tempo ou investimento suficiente para abrir uma fábrica de cerveja. Qual é a solução? Então, tu vai até uma fábrica que já existe e aluga o espaço e o equipamento disso. Então, essa é uma cervejaria cigana, porque hoje ela pode fazer na tua fábrica, hoje na Coisa minha. interessante. Então, tem surgido muito. A Porto de Lenha... Isso pode ser uma dica que você está dando de empreendedorismo. de empreendedorismo Exatamente. puro que você está dizendo. Exatamente. A Porto de Lenha é uma cervejaria cigana hoje. Essa aqui. Isso. Uma fórmula caseira que ele leva para a fábrica então invasa para ele e ele comercializa. Exatamente. Aí ele pode comercializar Aí assim. sim, porque é feito dentro de uma fábrica cervejeira. Com, logicamente, com as inspeções devidas de Exatamente. higiene, né, Anvisa e tudo mais, não é isso? E Exato. não deve ser feito de outra maneira. Exato. É assim que tem que ser feito, né, Débora? Exatamente. Então, com essa possibilidade hoje de ser cervejeiro cigano, a gente começa a falar de outras cervejarias nascendo em Manaus. Então, tem aí Cervejaria Encontro das Águas, tem a Cervejaria Bordone, tudo isso são cervejarias que esse ano vão estar aí começando produções e aumentando a nossa possibilidade de conhecer novas cervejas. Débora, essas cervejas aqui, a gente encontra nos supermercados? Essas cervejas são comercializadas naturalmente por aí? Encontra, a maioria delas sim. A maioria, A né? maioria, Nem todas. Nem todas. Hoje tem vários bares, né, cervejeiros, que aí sim tu encontra tanto nos bares. Em garrafa quanto em chopp também. Eu vou tomar uma cerveja amanhã, que é sábado. Qual é que você recomenda eu amanhã sair com sanduíche? Eu vou estou logo te avisando, tá? Eu vou comer com sanduíche. Que cerveja você recomenda uma pessoa, né, de certa maneira, um leigo no assunto de cerveja, mas... Porque eu sempre bebi cerveja. Você hoje me ensinou que está tudo aqui no rótulo. Tá tudo aí. Muito bem. O que você recomenda amanhã? Uma cerveja local. Que isso não vai te comprometer, não. Poxa, a Débora só recomendou para o Humberto essa aqui, não recomendou a minha, mas para harmonizar com o meu sanduíche. Primeiro, né, como uma sommelier, a gente tem que entender quais são os teus gostos, né? Então, eu não posso te sugerir, por exemplo, uma IPA, se eu sei que tu não gosta de coisa assim na lata. Não, eu sou doido pela IPA, eu já te falei, pela Ale. Uhum. Então. Qual é a Ale legal? É essa mesma aqui, da Porto de Lenha? Pode ser a Summer Ale. E se tu gosta de alguma coisa mais amarga também, a Rio Negro lançou uma Double IPA, que é uma Double India Pale Ale, que também é uma ótima pedida aí para harmonização de sanduíche. Tu já provou a American Pale Ale da Madalena? Provei. Eita, égua da cerveja, boa, hein? boa. Hein? É Fala pra boa. mim. É muito Não é boa? Não é boa? Eu tenho ultimamente harmonizado os meus sanduíches com a Madalena da American Pale. E tem também a IPA, né, da Madalena? Tem várias. E a gente tem isso em Manaus também, né? Exatamente, Então. Eu tava na Madalena porque, olha só, agora eu vou mudar de hábito. Você trouxe o produto. Essa aqui é a moderna XPTO. Olha, né? Não é? A moderna XPTO está aqui, XPTO né, Débora? 4.0. Débora, para encerrar aqui, olha, eu ficaria a tarde toda conversando contigo. Bate aqui logo. Olha, que entrevista. Débora, me diz uma coisa. Eu fiquei fascinado com essa informação da escola. Onde é essa escola? Quem quiser ir lá na escola saber mais informações. Nick, tu sabia que tem uma escola de cerveja aqui em Manaus? Sei, eu sabia? Olha, a Nicole, a Nick Lowe, você já ouviu falar na Nick Lowe? Ela veio aqui prestar assessoria. Você já ouviu falar na escola de cerveja, dos sommeliers? Farei o curso. Quando é o curso? O próximo de sommelier começa em abril. Começa em abril. Começa em E onde é que fica essa escola de cerveja, de sommeliers de cerveja? Eu não sabia disso, que bacana. Quem é a diretora da escola? Sou eu junto com mais o Patrick, mais os outros professores. É ótimo, bacana. Vamos combinar uma coisa. Perto de abril, ok? Final de março, eu mando o Patrick aqui. Me liga, que eu gostaria de entrevistar o Patrick especificamente sobre esse curso. Como vai ser, como é que as pessoas podem se inscrever. O Paulo está ali, ele está ali, de antena em pé, querendo fazer esse curso. Porque eu acho interessante divulgar um curso desse. Né? Um curso de sommeliers de cervejas. E, repetindo, tem vários sommeliers formados que precisam serem colocados nos restaurantes. E é uma boa ideia o restaurante ter um sommelier de cerveja. Porque hoje só tem sommelier de vinho, né? Exatamente. Vamos mudar essa tendência, não vamos, Débora? Hoje é muito normal a gente em restaurantes encontrar uma carta de vinho. Mas é muito difícil tu encontrar uma carta de cerveja. Francamente, eu não me lembro de ver uma carta específica para cerveja. Pois é.
E você está dando uma dica legal, é preciso isso. É preciso. Mas mais uma cidade onde se consome cerveja há tantos anos, há tanto tempo, Exatamente. com tantos cervejeiros em Manaus. Né? Exatamente. Mas enfim, a escola fica ali no Parque 10, é a Escola Amazônica da Cerveja. A gente tem vários cursos. Qual é o Instagram da escola? É @eacerveja. É a cerveja. Isso, @é-a-cerveja. isso. Qual é o telefone de lá? Você tem assim de qual? Não De precisa. cabeça, não. De cabeça não. Ninguém. Olha, teve uma época aqui em Manaus, gente. Mas que época aqui em Manaus? Do mundo. Todo mundo. Eu tinha Sabia. decorado o telefone de todo mundo. Hoje, se vocês me derem R$1 milhão para dizer o número do telefone da Nick Low, eu não tenho, eu não sei o número. É porque eu me acostumei a procurar por aqui. Débora, Obrigada, viu? prazer imenso Prazer. entrevistar essa menina, né? Sommelier de cervejas, né? Foi muito legal. E olha só, no Abre a Boca e Fecha os Olhos da semana que vem, olha só quem eu vou convidar. Eu vou convidar o Rodrigo Pimenta. Eu vou convidar o Rodrigo Pimenta, que é um instrutor de um curso para formar sommelier de vinhos. Olha aí. Olha como Manaus, a cultura vínica, a cultura das cervejas, como isso aí está evoluindo, e isso é muito legal. Veio um camarada aqui falar sobre um curso de sommelier, o curso ISG, e detalhe, você faz o curso e sai de lá sommelier de vinhos, tá? Com a Débora, você faz o curso lá com a Débora e sai sommelier de cerveja. Eu gostaria de fazer esse curso de sommelier de cerveja. Já ótimo. pensou eu falar? Com licença, eu sou sommelier de cerveja, tá? Com licença aí. Já pensou eu dizer isso, Débora? É ótimo. E é possível. A gente Por que você degusta- ficou vermelha quando eu falei isso? Ela ficou vermelha. Por que não? A gente degusta 100 rótulos diferentes nesse curso. Vocês fazem degustação às cegas também? Também. Olha 100 só. rótulos diferentes. Você sabia que tem uma confraria aqui em Manaus chamada Cambada de Ed Wine Lovers em Manaus, que há 10 anos só fazem degustações às cegas? Não sabia. Tá sabendo? Não, É, legal. pelo menos eu estou te dando uma informação que você Legal. não sabia. Né? Ela sabe tudo. Agora, entendeu? Débora, obrigado. Obrigada, Bom fim de viu? semana. Igualmente. Isso aqui é para degustar com moderação, não é isso? Exatamente. Isso aqui não é para ninguém encher a cara e Não, fazer bobagem, né? Não, é beba menos e beba melhor. E beba melhor. Exato. Tá bom. Essa cerveja você vai deixar aqui ou você vai levar? Posso deixar. Pode. Posso. Peguei ela de novo, 2 vezes, tá? Olha, eu já vou. Você tá me dando essa cerveja? Sim, com certeza. São minhas? Sim. Ei, eu não sei você, mas eu amanhã, sábado, se fizer sol, eu vou degustar com sanduíche essa cerveja. Até porque eu já sei como fazer, né? O que eu devo fazer corretamente. Débora, bom fim de semana. Obrigada, E obrigado por igualmente. ter vindo aqui. Obrigada. Abre a boca e fecha os olhos. Obrigada. Gente, bom final de semana para todos, tá bom? Semana que vem, a partir de 2 horas da tarde da segunda-feira, eu estarei aqui. E olha, segunda-feira, vou logo prevenir vocês. 2 horas da tarde, vou entrevistar uma menina. Ela vem aqui. E olha o tema dessa entrevista na segunda-feira. Você quer nascer de novo? Você tem que ver essa entrevista para entender por que virá aqui uma pessoa simpaticíssima, uma garota que nasceu de novo. Vocês acreditam? Ela vem aqui segunda-feira. E o tema da entrevista dela é: você quer nascer de novo? Ela vai dizer como, porque ela nasceu de novo. Bom fim de semana para todos. Não esqueçam de uma coisa: o melhor está sempre por vir. Sempre por vir.